No final de 1946 e início de 1947, ocorreu o Campeonato Brasileiro de Futebol. Acontece que desde a década de 20, o Brasil possuía um campeonato nacional, mas não era jogado pelos clubes, e sim por seleções estaduais. Ou seja, cada estado selecionava os melhores jogadores atuando em seu território para medir forças com outros estados em um grande torneio de mata-mata. Nesse torneio, a seleção carioca e a seleção paulista tinham a vantagem de entrar nas semifinais, cada uma em uma chave. Como o Campeonato Carioca terminou com Fluminense, Botafogo, Flamengo e América empatados no primeiro lugar, foi realizado um super campeonato entre as 4 equipes. E acabou que nenhum desses times pôde fornecer jogadores para a seleção carioca nas semifinais do Campeonato Nacional. Coube ao Vasco ceder 10 de seus titulares para formarem com o Mundinho do São Cristóvão a equipe que enfrentaria a boa seleção mineira em 2 jogos. E a seleção carioca passou por cima dos mineiros num 8-3, com 2 gols de Chico, 2 de Jair, 2 de Djalma, 1 de Isaías e 1 de Lelé. Os vascaínos fizeram a festa, mas precisavam confirmar a vitória no segundo confronto. E logo na véspera, Isaías começou a apresentar sintomas de reumatismo, e mesmo com os esforços não conseguiu se recuperar para o jogo. Sim, o comandante do ataque carioca tiveram mais dificuldades, mas conseguiram vencer por 2-1 e se classificar para a decisão do título nacional, que só aconteceria em março de 1947. E logo após a virada do ano, o Vasco já havia decidido quem seria o seu novo treinador, o renomado Flávio Costa, técnico da seleção brasileira, e que já havia ganhado um tricampeonato carioca pelo Flamengo. Mas ele só poderia começar os trabalhos em abril, porque ainda tinha contrato com o rubro-negro. Até lá, Roque Calocero, argentino ex-jogador do Vasco, se mantinha como treinador interino. E sem seu treinador principal, o Vasco se preparava para a temporada de 47. 2 contratações notáveis foram feitas. Maneca, de 20 anos, vindo do Bahia, e Nestor, destaque do Canto do Rio. O Vasco seguia fortalecendo seu elenco, a fim de se recuperar do fraco Campeonato Carioca de 1946. E tudo parecia caminhar bem, até que surgiram as primeiras más notícias. Jair da Rosa Pinto começou a demonstrar insatisfação e pediu para ser negociado ao Flamengo. Ele queria um novo contrato, com um aumento salarial considerável, o que a diretoria não quis acatar. Mas o Vasco também não queria vendê-lo de forma alguma, ainda mais para um rival, por isso fez jogo duro. Mas o pior não era isso. No início da temporada, Isaías foi diagnosticado com tuberculose e teria que se afastar novamente por um tempo dos gramados para fazer o tratamento. Alguns veículos informavam que ele ficaria a temporada toda fora. Era um duro golpe para os planos do Vasco. Já na reta final de janeiro, o Vasco foi junto com o Palmeiras para Montevidéu jogar a Copa Atlântico. Disputaram o torneio também Nacional e Peñarol do Uruguai, River Plate e Boca Juniors da Argentina. A ideia do torneio era que cada dupla de clubes do mesmo país enfrentasse as outras 2 duplas. O país que somasse mais pontos ganhava a Copa. Por isso, o Vasco e Palmeiras enfrentariam os outros 4, mas não se enfrentariam. Com uma linha de ataque desfalcada de Isaías e Jair, e com peças novas pouco entrosadas, o Vasco perdeu para Boca Juniors e Nacional e empatou com Peñarol e River Plate. O Palmeiras ainda conseguiu vencer o Boca, mas perdeu para todos os outros 3. No final, a dupla brasileira não mostrou a força do nosso futebol, e os campeões do torneio foram os uruguaios. Em março, aconteceu a final do Campeonato Brasileiro de Seleções, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ela foi disputada numa melhor de 3. No primeiro jogo, o técnico Flávio Costa escalou apenas 2 vascaínos na seleção carioca, Augusto e Danilo Alvim. O resultado foi uma derrota dolorida de 5-2 para os paulistas. E no segundo jogo, Flávio decidiu colocar mais 3 vascaínos no time, Eli, Jorge e Chico. O time melhorou consideravelmente e venceu a partida por 3-2. E o técnico carioca decidiu manter a escalação para o terceiro jogo. E o time voltou a vencer os paulistas, dessa vez por 4-1, com Chico marcando o primeiro gol da partida. O placar garantiu o título brasileiro para os cariocas. Os jogadores vascaínos mais uma vez mostravam que o esquadrão do gigante continuava com peças muito fortes e só precisavam superar a crise momentânea. Tudo que a torcida queria era que abril chegasse logo e Flávio Costa estreasse no comando do Vasco. Mas o mês de março ainda traria muitos problemas. Após uma novela de 2 meses, o Vasco vendeu Jair ao Flamengo, numa transação recorde no Brasil,
que girou em torno de 500 mil cruzeiros. Apesar de ter cobrado caro, o Cruz Maltino perdeu um grande jogador para o seu rival. Ainda em meados do mês, os jornais noticiavam que Isaías havia fugido da internação, desesperado para visitar sua esposa, que também tinha tuberculose. O esforço foi muito grande, o que agravou o quadro do craque. Isaías era um apaixonado. Foi assim com sua esposa e foi assim também com o futebol. Como ele disse certa vez, jogo por profissão, mas ainda acho que sou o fã número 1 do futebol. Sempre procuro me divertir com a bola. De fato, Isaías se divertia muito com a bola no pé. Ele inclusive foi o primeiro jogador que se tem registro a fazer um gol de letra no futebol profissional. Foi numa partida contra o Fluminense, quando ainda estava no Madureira. Segundo os próprios jornais da época, a letra só era vista em algumas peladas. Mas Isaías decidiu trazer a diversão para o maior cenário do futebol brasileiro. Isaías consagrou a letra, e a letra consagrou Isaías, chamando a atenção do Vasco. Mas ele não parava nos malabarismos. Isaías era um dos artilheiros mais letais de seu tempo. Começou a carreira profissional em 1940, aos 18 anos. E logo no primeiro ano marcou 21 gols em 22 jogos pelo Madureira, o que rendeu a ele as primeiras aparições na seleção carioca. Em 1941, Isaías foi ainda mais avassalador, marcando 23 gols só no Campeonato Carioca. Foram 35 gols em 32 jogos no seu segundo ano como profissional. No ano seguinte, aos 20 anos, Isaías seguiu na sua evolução, marcando impressionantes 27 gols em 25 jogos no Campeonato Carioca. Quando o Vasco contratou Isaías, junto de seus companheiros Lelé e Jair, ele já tinha atingido a marca de 93 gols na carreira em apenas 89 jogos. No Vasco, encontrou um clube que tentava sair da crise com uma grande reformulação e ajudou a formar a melhor equipe de todos os tempos. Foi companheiro de ataque de outros artilheiros e se tornou um grande passador, o mais eficiente do Expresso da Vitória, mostrando cada vez mais que era um jogador completo. Essa foi a definição que Beras Cochea deu sobre Isaías, uma década mais tarde. O saudoso e inesquecível Isaías, com sua malícia, sua classe, sua velocidade, era um jogador perfeito. Talvez o mais perfeito que eu tenha visto. Embora eu tenha visto muitas vezes Stefano e Pederneira quando eles jogavam comigo na Colômbia. Isaías foi parte essencial dos primeiros trilhos de glória do Expresso. Marcou gol na partida do título carioca de 45 e fez os 2 gols contra o Flamengo na partida que garantiu a invencibilidade do esquadrão do mesmo campeonato. Além disso, ele se tornou um dos grandes artilheiros do Clássico dos Milhões, sendo até hoje um dos maiores artilheiros do Vasco no confronto, com 8 gols. Ao todo, marcou 79 gols e 44 assistências em 122 jogos pelo Vasco, mais de uma participação em gol por jogo. Os números totais da carreira de Isaías são 215 jogos, 175 gols e 64 assistências. Ele fez esses números em menos de 7 anos como profissional. E um dia antes do Domingo da Paixão, dia 5 de abril de 1947, a paixão levou Isaías desse mundo. O craque deixou um vácuo nos corações dos vascaínos e de todos os brasileiros. Deixou um vácuo no futebol. Nós vascaínos costumamos dizer que o Vasco é a caneta que escreve a história. Podemos dizer então que em 4 vitoriosos anos, o Vasco escreveu com a letra de Isaías. Ou melhor, em 5 vitoriosos anos, já que sua letra voltaria meio século depois, dos pés de seu bisneto, e daria ao Vasco mais um título carioca. 7 décadas se passaram e nós vascaínos não esquecemos o sorriso bom de Isaías. E jamais esqueceremos. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser ajudar financeiramente a Estúdio Vasco, a chave Pix está aí na tela. E segue a gente nas redes sociais para ficar ainda mais por dentro da grandiosa história do Vasco da Gama. Um abraço e saudações vascaínas.